Toca a mão na sua cabeça agora. Fala bem assim, eu declaro a minha mente livre para aprender com Jesus a ser um revolucionário. Gente, cadê a minha assistente? Ela desapareceu. Eu estava essa semana aqui orando. Vou abrir minha blusa do Brasil. Olha só a história dessa blusa. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha 20 quilos a menos. Eu comprei essa blusa no meu primeiro emprego, nunca mais tinha usado. Aí eu decidi usar ela aqui. Só que eu tô tão gordinha que eu tô guardando de tirar. Tem até que... Gente, sério, tá tão apertado no meu braço que eu pareço que sou do Animal Corporation. Olha só, velho, gente. Mas, pelo menos eu tenho uma blusa com a bandeira do Brasil, isso é importante. E eu tava aqui essa semana, orando. Gente, se você puder, venha na oração de meio-dia, que ela é muito, 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 muito legal. Gente, domingo, 5 horas. Ah, deixa eu lembrar outra coisa. Quem tem mais de 18 anos aqui? Levanta a mão bem alto, quem tem mais de 18. Gente, o 18 mais é para qualquer pessoa. Se você veio hoje e você não estava sabendo, vamos com a gente. O Bucafé é tão barato que se você quiser comer uma coxinha, é R$2, 3. É tão baratinho, vai lá. É R$3, né? E é a melhor coxinha do universo, não é, Wes? Gente, esse domingo, excepcionalmente, porque tem gente que esquece, o culto foi trocado do horário normal, de 19 horas, para as 17 horas. Não serão 2 cultos, vai ser um culto só, às 17 horas. Amém? Todo mundo entendeu? Que horas é o culto? Olha aqui para mim, 17 horas o culto, então não falte. Amém? Glória, glória. Se eu não gosto de aviso, né? Eu estava ali na cadeira, caramba, nunca vai acabar esse aviso dele. Ficou lá, já estava até roncando. E, igual eu falei, eu estava aqui na oração, nessa semana. E, gente, tem uma coisa que eu tenho que usar todos os dias da minha vida. Porque, às vezes, eu sinto muitas coisas dentro de mim. Muitas revoltas, muitas coisas. E eu sei que se isso não for usado da maneira correta, eu não vou fazer diferença nenhuma. Então, eu vim aqui orar. E eu tinha acabado de entrar no Face. E eu sempre converso isso com a Ariadne. Tem uma menina no Facebook, gente, que eu fico revoltada com ela. Porque... ela sempre posta umas coisas lá que me indignam. Mas dessa vez não foi ela, foi outra pessoa. E eu tinha visto que essa pessoa, ela compartilhou um vídeo e tal. Mas na hora que eu vi o vídeo, eu fiquei com tanta raiva que eu vim aqui e não consegui orar. Aí eu zanzava de um lado para o outro. Eu entrei naquela sala da consolidação e ficava, meu Deus, como pode? Como pode? Como pode? E eu vim aqui me manifestar. Porque manifestar no dicionário significa bem assim: a ação de tornar público, ato de expressar um pensamento ou ideia. E eu quero expressar para vocês o que me revolta. Porque os manifestantes, eles lutam contra alguma coisa que revolta. E o tema dessa palavra hoje é revolta contra o quê? Contra o que você tem se revoltado? Contra o que faz o seu coração bater mais forte? O que faz o seu coração ficar tipo, meu Deus, não acredito. Eu não acredito que isso está acontecendo. Tem coisas que acontecem que a gente não fica assim. E eu ouvi uma palavra... que geralmente aquilo que te revolta é algo que Deus vai usar para o seu bem. E quem me conhece há muito tempo, ontem o Diego falou bem assim, que ele estava me vendo, falando, e ele lembrou de um menino que eu andava muito tempo atrás. E quem me conhece há muito tempo sabe que quando eu era adolescente eu era muito, 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 muito rebelde. Muito. Era nível master. Eu ia para casa da Laís e falava, Laís, vamos para o job, não, que lá é um saco, vamos ficar aqui. A gente faz o nosso culto, porque a gente é muito crente. E eu ficava lá, eu acho que ela não lembra disso, mas eu lembro, porque depois que eu virei líder de jovens, eu me arrependi tanto. Eu falei, meu Deus, eu não quero colher isso. Mas quando eu era adolescente, eu era assim, eu era muito, 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 muito rebelde. E Deus, ele foi trabalhando isso em mim. Só que ainda tem algumas coisas que me revoltam muito. E eu quero que essa revolta minha sirva para alguma coisa. Eu quero que essa revolta não seja só uma revolta contra coisas nada a ver, sabe? Tipo, aquela pessoa que... Quem conhece uma pessoa que se revolta com qualquer coisa? Ah, mas eu gosto de azul. Não, mas eu gosto de vermelho. Quem conhece? Então, gente, e é contra algumas coisas assim que eu quero me manifestar aqui. Revolta significa o quê? Provocar perturbação, rebeldia e desordem. E o que aconteceu provocou uma desordem muito grande dentro de mim, que eu não consigo. Imagina, você vir para oração e não conseguir orar. E eu quero falar sobre 3 tipos de manifestante. A Bíblia, ela fala, eu queria que abrisse ali, Atos 17.
A Bíblia, ela conta uma história que era assim, Paulo viajava para ficar pregando, né? Quem sabe disso? Todo mundo, né? Então, ele saía e ia pregando nos lugares. E nessa época, ele estava pregando num desses lugares. E quando chegou lá, ele começou a falar de Jesus durante 3 semanas. E ele curava, ele... Queria só falar assim, e quando chegou lá, vou pregar igual ele nisso, então. E quando chegou lá, ele começou a curar, ele começou a libertar, ele ia nos lugares e todo mundo ficava, meu Deus, esses caras falam de um caminho muito diferente, ele fala de uma pessoa muito diferente. E muita gente começou a se converter, muita gente. Imagina, se um culto aqui tem 10 pessoas convertidas, imagina naquela época, tipo, 3.000 pessoas convertidas de uma vez. Era uma coisa muito grande? Era uma coisa muito grande que estava acontecendo, era um avivamento muito grande. Só que isso provocava que a inveja da galera que se achava crente demais, dos fariseus. Na verdade, eles não são... são crentes. Eles ficavam muito revoltados. Eles ficaram tão revoltados que eles fizeram... o 6. Foi no 6. Eles ficaram tão revoltados que ele insultou, ele fez o povo se levantar para lutar contra Paulo. Ele falou assim, não, vamos fazer alguma coisa, porque esse povo, olha só como é forte, o que ele fala. Porém, não achando, arrastaram Jason. Esse Jason aqui, ó, Jason, sei lá, como é que fala? Ele era o cara que estava sendo tipo o anfitrião que estava cuidando deles. Ele foi lá, pegou o cara que estava guardando eles lá na casa deles e levou à presença do povo. E ele chegou lá e falou bem assim, esses que têm transtornado o mundo também chegaram aqui. E eu achei essa palavra tão forte. Olha só como é que eles se referiam à galera que estava falando de Jesus. Esses que têm transtornado o mundo. Tem outras palavras que falam que tem causado alvoroço, que tem causado loucura, tem tanta coisa falando. E eu peguei esse versículo porque eu acho que é assim que a gente tem que ser conhecido. Como um povo que tem feito o quê? Lê lá a palavra. Fala bem assim, eu quero ser conhecido como alguém que tem transtornado o mundo. Mas existem várias formas de fazer isso. E eu queria começar a primeira forma falando bem assim, que a primeira coisa, primeiro cartaz, que existem os baderneiros. Quem estava vendo as manifestações? Nossa, ninguém, né? Ninguém sai do Face, a gente só sabe por causa do Facebook. Alguém viu, algumas pessoas foram. E eu fui, mas o Diego, quando chegou lá, as vadias tinham se rebelado e não deu pra gente fazer a nossa manifestação, a gente voltou, mas a gente pelo menos foi lá. E sempre aparece o vídeo dos baderneiros, né? O vídeo da galera que tá lá, quebrando tudo. Alguém viu um vídeo na internet que tem um menino que fala bem assim, o que você veio fazer aqui? Ele, eu vim fazer o certo, né? Aí o cara pergunta, mas que certo? Ele, tacar fogo no ônibus, eu vim quebrar as coisas, fazer o certo, né? Tipo, só que eu acho que ele não sabia o que ele estava falando, porque ele falou tão calmo, como se fosse, tipo, tô vindo aqui dar um abraço em alguém, tô vindo aqui, sei lá o que ele estava pensando. E sempre existem essas pessoas. Chega um pouquinho mais pra frente. E eu estava pensando assim, quando eu li aquilo, eu pensei que a gente poderia fazer isso. Imagina Paulo aqui no meio e alguém gritando contra ele. Esse cara que tem transtornado o mundo, eles estão vindo aqui. E ele estava falando de quem? De que ele estava falando? De Jesus. Paulo estava falando de quem? E mesmo assim, gente, tinha pessoas, porque os fariseus, ele falava de Jesus, ele falava de religião. Tinha pessoas lá que se revoltavam contra quem? Contra Paulo. E eu quero que você pergunte para a pessoa do seu lado. Se você estivesse lá, pergunta aí. De qual lado você estaria? Você é o que transtorna o mundo? Ou aquele que apedreja os que fazem isso? E aí, eu fiquei perguntando isso na minha cabeça. Gente, que tipo de pessoa a gente é? Será que a gente é do tipo de pessoa que vai estar do outro lado da plateia gritando, apedreja, mata mesmo, acaba com ele? Ou a gente vai estar do outro lado e falando, não, eu tô lá, eu vou fazer isso. Só que no meio dessa galera que quer transtornar o mundo, que quer mudar o mundo, existem as pessoas que são os baderneiros. Pode segurar aí. Estou no primeiro plano. E eu queria que abrisse em Marcos
3, 24. Olha só o que a Bíblia diz. Lê comigo. Pois, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Agora fala de novo. Não pode subsistir. Agora eu vou falar da galera que é a parte dos baderneiros. Gente, o que me revolta é ver que você é cristão e você se revolta contra a galera que é cristã, fala mal da igreja, fala mal de tudo. E a Bíblia fala o quê? Que não tem como o reino existir se você vai lá e se revolta contra o seu próprio povo. E eu comecei a pensar, em tudo isso. Porque quando eu vi isso no Face, gente, são pessoas que eu conheço, são pessoas que são crentes, e são pessoas que estão lá, eu quero é que o Marcos Feliciano não sei o quê, e começa a xingar. Aí o Marcos Feliciano, ele é o quê? Ele é pastor, não é? Só que a galera que faz isso não sabe de nada, porque não foi pesquisar, se revolta porque está todo mundo revoltando, e vai lá no pique, não sabe o que é, e acaba falando o que não deve. E aí, essa pessoa que eu falo que me revolta muito quando eu leio as coisas dela, ela sempre está criticando a igreja. Sempre. Sempre. E ela é uma cristã. E eu estava vendo, gente, que o movimento gay, eu não vejo nenhum gay ficar apontando o outro. Nenhum gay ficar apontando o outro. O que foi? Eu não vejo nenhum gay ficar criticando o outro, ninguém ficar apontando o dedo no outro, mas eu vejo isso entre a gente, entre os cristãos. Eu vejo um monte de cristão falando mal um do outro. Em vez de você proteger o seu irmão, você fica só acusando. Fica só, mas esses pastores são tudo um bando de ladrão. Mas o dízimo, mas aquilo. E começa a fazer o quê? Causar divisão. Gente, eu me revolto tanto contra isso, que quando eu leio alguma coisa assim, de alguém que coloca isso lá, eu fico, meu Deus, se a gente estivesse lá naquela época, naquela cidade, e Paulo estivesse lá, a gente estaria do outro lado. É mesmo, esse Paulo aí, vagabundo, merece morrer. Esse Paulo aí está trazendo muita discórdia. E eu sei o que é estar do outro lado, porque eu já fui do outro lado. Eu sei como é criticar, porque eu estava do outro lado criticando. Gente, eu falava mal, Alexandre, de alguma coisa? Não, eu vou colocar na boca dele. Falava mal de tudo. Eu era contra tudo. E quando ele começou a namorar com a Lídia, olha só o que ele falou. Sabe o que é legal na Lídia? Porque ela é de boa, então é muito boca aberta. Gente, eu grito, sabe? Eu nunca me esqueci disso. Meu Deus, o que eu fiz de errado? E aí, amiguinha, eu também te amo. E ela é uma menina tão boazinha assim, nunca vi a Lídia se revoltando, gente, tão legal. E eu era do contra, era tipo, essas coisas que o pastor fala não tem nada a ver. Eu era a primeira, se eu tivesse no lugar de vocês, eu ia falar, esse negócio de festa junina não tem nada a ver não. O que tem a ver? O pastor tá muito louco, esse pastor tá religioso demais. Gente, eu sei o que é estar do outro lado, eu sei o que é falar, porque eu falava. E hoje isso que eu falava antes me causa tanta revolta, que às vezes dá vontade de chorar, velho. Eu fico vendo assim, como a gente pode fazer isso? Como a gente pode se rebelar contra a autoridade de Deus? Como a gente pode falar mal das pessoas? Como a gente pode ser um bando de baderneiro que está dividindo o reino de Deus? É isso que a gente está fazendo, a gente está dividindo o reino de Deus. E você quer que o avivamento chegue aqui, como é que ele vai chegar? Como é que vai chegar o avivamento se você é o primeiro a postar no seu Face um monte de coisa, a curtir um vídeo falando mal dos dízimos e das ofertas, velho? Quando não posta, curte. Gente, eu fico indignada com isso. Você quer ser um baderneiro? Você quer dividir o reino de Deus? Parabéns, faça isso porque você está do lado de Satanás. Eu entendi isso doeu tanto no meu coração que até hoje, quando eu lembro tanto que eu falava, o tanto que eu era rebelde, isso dói a minha alma. Porque eu era a pessoa que fazia isso. Eu era a baderneira que ainda contaminava todo mundo, porque um baderneiro, ele sabe contaminar. Ele sabe exatamente o que Alexandre precisa de ouvir para ele ficar com raiva do louvor. Poxa, Alexandre, esse louvor... Eu falava mal do louvor, acho que é por isso que eu sou louvor hoje. Gente, eu falava tão mal desse louvor. De verdade, eu falo que Deus é uma cura profunda da minha alma. Eu falava, esse pessoal do louvor, sabe o que é? Só quer se aparecer. Esse pessoal do louvor fica lá se achando estrelinha. Agora eu sei o tanto que é difícil segurar um microfone aqui na frente, porque tem dia que eu faço isso e a minha vontade de chorar, de tanta vergonha. Sou show. E
eu sei agora o que é estar do outro lado, mas eu também já tive desse lado dos baderneiros. E se você está desse lado, vai, muda. Porque não é só ser um adolescente e sair falando o que você pensa, sair dividindo, sair contaminando todo mundo. Porque isso é dividir o reino de Deus. Isso é colocar uma pessoa contra a outra. É isso que você faz quando você fala mal do seu irmão. Ah, sabe o que eu ouvi? Amanda, você não sabe o que eu ouvi de você. Vou te contar. Ó, mas não conta pra ninguém não. Vou te falar uma coisa que eu ouvi. Amanda, eu ouvi que você não é nada, ninguém acredita em você, e fica tipo colocando pilha. Isso é dividir o reino de Deus. Quando você faz isso, você está fazendo sabe o que a Bíblia fala? Quando você faz uma das pessoas que ele ama tanto, os pequeninos dele, se desviar do caminho, você não tem noção do que vai acontecer com a sua vida. Então é melhor você se arrepender logo, aproveita que você é jovem, se arrependa. Por favor, não seja um baderneiro. Mas uma coisa que eu acho, que o baderneiro, ele nunca sabe que ele é baderneiro. Ele sempre acha que ele é meu Deus, a minha mente é aberta. É por isso. Eu sou mente aberta da igreja. Todo mundo aqui é alienado e eu sou mente aberta. Porque eu pensava isso. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o menino e eu falei bem assim, eu também acho mal massa a gente não ouvir o que o pastor fala. Porque as pessoas, elas escutam, elas não pensam em nada e elas vão lá e fazem igual um monte de robô. Ele falava, é mesmo. O pessoal nem sabe porque tem que fazer as coisas, vai lá e faz. Gente, isso é muito sério, é muito sério. A Bíblia fala que o pecado de rebeldia, ele é pior do que a feitiçaria. Então, se você é rebelde aqui, você vai para o inferno junto com o feiticeiro que está fazendo macumba para matar alguém. Você tem noção disso? Isso é muito, 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 muito forte. Não seja uma pessoa que fala assim, ai, meu Deus, eu tô com tanta raiva de controlar, meu Deus. Sério, igual eu falei, que a galera que faz isso, geralmente é a galera que acha que sabe demais. E a sua sabedoria perto de Deus é um lixo. O que você acha perto do que Deus acha é um lixo. Quando você parar de achar o que você acha é o mais certo, e quando, o pastor está errado e eu estou certa. Quando você parar de pensar isso, você vai conseguir fazer alguma coisa. Enquanto você for um baderneiro, você não vai mudar o mundo e ainda vai sair nos noticiários depois. Que eu saía toda vez, eu era uma pessoa mal falada na boca das pessoas. Muito mal falada. Uma vez eu virei pro Diego e falei assim, poxa, Diego, tu não gosta de falar comigo não? Ele falou assim, é que eu sei selecionar as minhas amizades. Eu... Aí eu falei, Tony, não preciso de você pra ver. Não, eu já perdoei, porque hoje você é minha equipe. Hoje eu viro pro Diego, Diego, você é tão legal, você é minha equipe e tal. Mas não faça parte dos baderneiros. Fala, eu não vou fazer parte dos baderneiros. E a segunda coisa que eu quero falar está em Oséias 4, 6. Que são leia aqui, manifestantes sem causa. Vai, manifestantes sem causa. Quando ele abrir ali, olha que forte. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Vendo que você se esqueceu da lei de Deus, olha só, velho, o que ele fala? Também eu me esquecerei dos seus filhos. Isso é muito forte. E o que o manifestante sem causa faz? Gente, tem muito manifestante sem causa lá naquelas passeatas, não tem? Eu não vou expor ninguém. Gente, até sabe, né? Mas tem muita gente que está lá que não sabe o que é nenhuma a PEC 37. Tipo, você está indo, pô, mas o que a gente vai fazer lá? Eu quero ir, eu quero segurar uma bandeira, eu quero pintar a minha cara, eu quero me revoltar. Só que nem sabe por que está se revoltando, velho. Essas pessoas também vão mudar o mundo? Não, porque se alguém for fazer entrevista, vai responder igual o menino. Tô aqui para fazer o certo, tô aqui para tacar fogo no ônibus. Nem sabe o que está fazendo lá. E a Bíblia fala que o povo de Deus perece por causa de quê? Falta de... A Bíblia fala que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. E eu não acredito que é só um... Eu me desconcentro de ficar conversando, coleguinha. O povo de Deus, eu não estou falando só de saber o que é PEG, saber o que é a lei lá da cura gay. Eu estou falando de você saber da Bíblia. Porque
Tem outra pessoa que eu tava conversando, ela falou bem assim, eu vou lá me manifestar contra a cura gay, não sei o quê. Véi, você nem sabe o que é a cura gay. E você sabe o que é a cura gay? Ela, não, mas estão me falando que é para eliminar todos os gays do mundo. Estão me falando que é para ninguém mais poder ser gay. Eu acho que as pessoas devem ser gay. Eu apoio. Gente, quem leu lá sabe que não tem nada a ver. Alguém aqui? Alguém já leu? Pois é, tem alguma coisa a ver com eliminar os gays do planeta? Não? Tem alguma coisa... Nossa, eu vi uma menina que ela fez bem assim. Eu indo levar a injeção gay no hospital. Aparece um menino bem assim. Tipo, injeção gay. Se você não lê, se você não sabe o que é, você não pode ir lá se manifestar. Você acaba sendo um manifestante sem causa. E o pior, eu entrei no Face, aí tinha uma menina bem assim, falando bem assim. Esse pastor, não sei o que, esculachou o pastor. Na Bíblia não fala nada contra isso. A Bíblia não fala nada contra isso? O que eu fiz? Saco. Vai usar sua blusa de 16 anos que você... Vai ter uma pessoa fechando a sua blusa toda hora. Eu ainda vou emagrecer, gente. Então, eu já me perdi todo dia nesse ponto, porque toda hora alguém fecha minha blusa, tem gente conversando. Mas eu queria que você prestasse atenção nessa palavra de Oséias. É muito forte. E na igreja tem muito disso. Quantas pessoas aqui já leram a Bíblia toda? Uma, duas, três, quatro. Acabou? Acabou? 5, 6. Que mais? 7. Oh, mais ninguém? Gente, como a gente vai mudar o mundo com o nosso Jesus se a gente não sabe nada sobre ele? Como? Isso é, impossível. Porque você não sabe nada para você debater com ninguém. Eu estou falando que você tem que entrar em todos os bate-bocas do mundo, mas se alguém perguntar alguma coisa para você, você tem que saber o que a Bíblia diz. Ah, vamos... Gente... Ai, meu Deus. Eu entrei num negócio que tinham bem assim, umas mulheres abraçadas, e falava bem assim, eles preferem isso, aí mostrava umas célulazinhas se dividindo, do que a mulher decidir o que ela quer. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso, sobre o aborto? Fala. Sabe o que eu fui ler, gente? Que eu gosto de ler essas paradas de Illuminati. Eu fui ler que esse é um dos planos mais satânicos de Satanás. Nossa, satânico de Satanás. Esse é o maior plano dele. Porque quanto mais jovem for o sacrifício, mais poder a pessoa vai ter. E sabe qual é um dos planos dos Illuminati para os próximos tempos? Reduzir a população. E como é que ele vai fazer isso? Através de aborto. Aí fala, não, mas... E se a pessoa for abusada e não sei o quê? Gente, mas é Deus que decide a vida, gente? Se você quer que Deus decida, abra mão disso. Mas se você quiser decidir, então sai daqui, ó. Porque aqui dentro o que manda é a palavra de Deus. Nossa, eu até fiquei com vergonha agora. Então, gente, o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Falta a gente conhecer a Bíblia, falta a gente buscar de Deus, falta a gente saber o que diz naquela palavra. Gente, sabe por que eu falo isso? Porque vocês estão no ensino médio, um dia vocês vão entrar na faculdade, eu duvido que lá, se você não souber da Bíblia, você consegue alguma coisa. Não é a Ariadne mexe na cabeça. Imagine estudar lá no UNB, letras. Deve ter muita gente que é do mal. Não é? É fácil. Gente, deve ser muito difícil, porque a sua amiga vai chegar assim, ah, eu não acho que Deus proíbe sexo antes do casamento, então por que eu tenho vontade de transar com meu namorado? Ah, é verdade, se você tem vontade, pode ser, porque Deus criou o sexo, então vai lá e faz. Vai lá, quebra a sua cara, depois volta arrependida. Gente, se você não souber da Bíblia, você não vai mudar nada nesse mundo, você não vai mudar nada. A Bíblia fala, e ele rejeitou o sacerdote, imagina, o sacerdote tinha que saber da lei? Sim ou não? Se ele rejeitou o sacerdote porque o sacerdote abandonou a lei de Deus, imagina, se o sacerdote não estava lendo a Bíblia, você que ele disse, ela nunca leu a Bíblia toda. Será que você é sacerdote de alguém? Gente, eu falo isso não para ficar, meu Deus, você não sei o quê, mas, gente, falta amor pela Bíblia. Falta amor pela Bíblia, porque tem gente que lê um livro gigantesco do Senhor dos Anéis, mas não lê a Bíblia, velho. Eu fico impressionada com isso.
Qual o nome dos outros? Qual os maiores livros do mundo? Crepúsculo, mas não lê a Bíblia? O que mais que lê, mas não lê a Bíblia? Hã? Revistinha da Mônica, mas não lê a Bíblia? Olha só o Mateus profetizando. Diário de um banana, mas não lê a Bíblia. Gente, mas olha aqui pra mim. Eu não estou falando que você não deve ler outras coisas, não. Mas se a Bíblia não for prioridade na sua vida, o seu cristianismo não é verdadeiro. Porque lá é o manual que fala como é que você tem que ser. Lá é o lugar que fala o que você vai falar. Sabe por que acontece? Essas pessoas que fazem isso, elas não têm muita culpa. Sabe por quê? Elas não sabem a verdade. Elas são cegas. Sério, não tem como eu falar para o menino, menino, tá compartilhando esse vídeo aí, falando mal dos pastores. Mas se ele não ler a Bíblia, ele vai saber? Vai saber? Vai ou não vai? Não vai. Então não adianta, gente. As pessoas que são parte desse grupo, elas estão alienadas, elas não sabem, elas não procuram e elas vão no meio. Elas vão com que a galera vai. Ela vai com a onda. Se a onda diz, gente, vamos lá fazer isso, ela vai e faz. Mas essa é a vontade de Deus para a nossa vida? Quem quer transtornar o mundo faz isso? Agora eu vou falar sobre outra parte. Vai lá, Thalita. E o terceiro eu queria que abrisse em João 5,30. João. Legal, peguei um negócio para contar o tempo e eu parei 1 minuto. Agora eu não sei quanto tempo eu tô falando. Eu estou terminando, essa é a última. E a terceira que eu quero falar, eu queria que vocês lessem. Agora fala assim, eu vou ser um revolucionário. Gente, o maior revolucionário que já existiu na face da Terra, toda a Terra, foi quem? Sério, ele foi tão revolucionário que ele mudou até a data. O antes de Cristo, depois de Cristo. Gente, eu fico pensando assim, imagina Jesus chegando e mudando tudo. Imagina a confusão que foi. Ele chegou e ele mudou tudo. Se a lei antes falava bem assim, se alguém, lembra que ela falava bem assim, se te arrancarem o olho, vai lá e arranca o olho também. Dente por dente, olho por olho, tapa por tapa. E ele vem falar bem assim, você tem que dar a cara para o seu irmão bater do outro lado. Se ele te bater aqui, dê outra face. Se alguém te pedir alguma coisa, vai lá e dê a mais do que ele pediu. Aí ele fala bem assim, Moisés disse que vocês podem adulterar. Ele falou, se você olhar impuro para alguém, você já está adulterando. Será que ele era radical? Será que quando ele chegou, todo mundo falava, nossa, esse cara só quer ser o de Deus. Só quer ser o filho de Deus. Só quer ser o Messias. Será que o pessoal falava isso? Mas foi essa atitude dele que mudou o mundo. Porque ele fala bem assim, João. Lê comigo. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo. Porque, agora Léo, porque eu não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esse é o segredo de quem vai mudar o mundo, gente. Porque enquanto a gente defender as nossas ideias, enquanto a gente lutar só pelo que a gente acha, a gente não vai mudar nada. Mas quando a gente diminuir, morrer para a nossa vontade, ver para Deus, a gente vai começar a fazer alguma coisa. Quando eu descobri isso, gente, todo dia eu tenho que matar alguma coisa dentro de mim. É todo dia. Todo dia eu tenho que abrir mão de falar alguma coisa. Você acha que do nada eu mudei? Meu Deus, hoje eu vejo... Foi igual a Letícia. Quem conhece a Letícia? A Letícia do Judas. Tudo ela acha bonito. Você pode mostrar qualquer coisa pra ela. Gente, que bonito. Que celular legal. Aí o celular cai no chão. Que legal o rachado dele, parece uma flor. Gente, eu não virei essa pessoa. Eu não sou o tipo de pessoa que tudo que eu vejo eu acho legal, não. Mas eu decidi abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é uma música que eu gosto muito, até que eu falei pro Rodrigo que eu gosto da oração. É que fala bem assim, que diminua eu e que Cristo cresça. Quando você começar a fazer isso, você vai poder mudar o mundo. Porque Jesus ele veio para fazer não a vontade dele, mas a vontade de quem? De Deus. E isso foi tão forte, que depois que ele morreu, as pessoas falaram, realmente, ele era o Filho de Deus. Ele, até na hora de morrer, velho, ele falou, não, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feito o que o Senhor quer, não o que eu quero. Isso que vai mudar o mundo. É você abrir mão do que você pensa para pensar o que a Bíblia pensa.
Porque se todo mundo fizesse isso, o mundo estava mil maravilhas. Ninguém roubava, porque lá fala não roube, não adultere, não mate, não fale mal do seu irmão. Eu não estou falando que todo mundo aqui tem que ser perfeito, mas você tem que lutar para todo dia você morrer e Cristo crescer na sua vida. E eu quero terminar com isso. Seja um revolucionário, mas para isso acontecer, você precisa diminuir para que Cristo cresça. Gente, eu tenho que elogiar essa pessoa. A Veluma. Ela é uma pessoa que está me admirando muito. Eu olho para ela e falo, meu Deus, como ela tem mudado. E ela é uma pessoa que tem muitas coisas. Ela tem muitas coisas que ela acha, muitas coisas que foram formadas dela desde a infância. E ela sempre tem falado que ela prefere abrir mão do que ela acha para fazer a vontade de Deus. E ela está na manifestação lá do pastor Silas Malafaia, foi um desafio para ela. Gente, não é vergonha você ir, não é vergonha você falar que você está abrindo mão, vergonha você falar, eu acho, pronto e acabou. Mas ela está se submetendo à vontade de Deus e eu acho que Deus começou a fazer o que Ele tem para fazer na vida dela. Daqui a pouco, vocês vão ver essa menina aqui, gente, revolucionando, porque ela tem ideias fortes. E quando você é um revolucionário, você tem um ideal e você dá a vida por ele. Jesus, Ele deu a vida para fazer a vontade de Deus. E se você quer ser uma pessoa assim, abre mão do que você pensa, velho. Eu tive que abrir mão de muita coisa que eu pensava. Uma coisa que eu tive que abrir mão que eu achava que não tinha nada a ver era mostrar minha barriga. Gente, teve uma vez que teve maior confusão porque eu mostrei minha barriga. Não foi? Gente, até o pastor, que não tinha nada a ver com a história, foi chamado. E aí eu fiquei revoltada e metade do povo foi comigo, metade foi com outra pessoa. Metade do povo não, só os baderneiros que foram comigo. Queria mostrar minha barriga e tal, nada a ver, a minha roupa e tal. Também que ela cresceu também, não dava pra mostrar. Mas, gente, quando eu comecei a abrir mão do que eu achava para fazer o que Cristo acha, eu começo a ver minha vida de um jeito diferente. Então, abra mão do seu achismo, abra mão de achar que você sabe demais. Porque a sabedoria que você tem é um lixo diante do que Deus acha. A sabedoria de Deus é loucura para esse mundo, mas vale a pena ser louco por ele. Beleza? Dá beijinho, dá beijo. Essa mulher é linda demais, meu Deus. Ainda bem que o Diego virou amigo dela, você não podia se apaixonar. Ô, safado. Queria que você fechasse seus olhos agora. Gente, eu sempre fui um cara muito chato. Eu falava, gente, é um povo com uma história de cultura, de não sei o quê, de achismo. Eu falava, quero que todo mundo se exploda, rapaz. Eu quero seguir a Bíblia, o que a palavra de Deus fala. Agora eu queria que você não conversasse agora, você fechasse os olhos. Eu acredito, gente, que a primeira revolução que tem que acontecer na nossa vida não é a revolução para que o país mude, não é a revolução para